Damas e cavalheiros, eu sou Zatara e este é o meu canal. E hoje vamos comentar sobre o capítulo 1163 de One Piece. E não se preocupem, eu sei que eu estou atrasado, mas teremos review desse capítulo essa semana sim. E ainda trarei da outra, no caso da outra, que é essa semana. Desculpa aí pelos atrasos, mas é porque eu tive os imprevistos. Mas não se preocupe, como eu falei, teremos o review e teremos a opinião de vocês aqui e a minha aqui nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever, dar o like, ativar o sininho e vamos nessa! Bom, o capítulo já começa com uma confusão danada com o Imu transformado no corpo de Saturno e piratas, marinhos, todo mundo sendo atacado e uma confusão generalizada acontece. Nisso, Roger vê seus amigos caídos no chão, seus companheiros, e fala para pegar o tesouro e sair. E Garp também diz a mesma coisa, perguntando o que está acontecendo no marinheiro, sendo que os marinheiros também não fazem ideia do que está acontecendo. E o mais engraçado que acontece e o que é mais engraçado é que parece o Garp, ele pensa que esse é um ancião em si, né? Ele pensa e vê e diz que ele é tão monstruoso, é tão feio, basicamente, meio que resume assim, tão horroroso, né? Quanto ele imagina. E os próprios marinheiros mostram, tipo assim, meu Deus, seu Garp-san, o vice-almirante Garp, não fale isso. E depois mostra o Roger enfrentando o Imu-sama, e o Imu-sama encarando ele de cara, e eles começam a conversar. Assim, uma puta imponência, assim, os dois meio que se encarando. E aqui a conversa deles pra vocês, como interessante ela é. Vejam aqui. Ei, rei dos vermes, veio aqui me matar? Então era você, Davy Jones. Acho que pegou o cara errado. Nunca conheci esse homem, mas vou manter aquela promessa, disse Rox. Cara, é impressionante quanto o Rox é B10, velho. É muito massa. E Imu-sama pé da vida dizendo que vai destruir ele, né? Como o próprio Imu-sama diz, né? Vai destruir o cara. Simplesmente odeia ele. Como todos os Davy. E uma frase que é muito célebre, assim, que nesse capítulo tem, é que ele mostra que o plano de Imu não está completo. Então, ele mesmo fala, o plano de Imu ainda vai, ele sempre fala em terceira pessoa, né? O plano de Imu há de ser ainda concluído. E Rox dizendo que o mundo não é dele, né? É impressionante como isso é verdade, que o Imu tenta dominar totalmente o planeta de One Piece e moldar a sua imagem, as suas custas. E os D, né? E a família Davy sempre lutou com isso. Então, assim, tanto a gente não sabe muito sobre a família Davy ainda, né? Mas é o que mostra, já que eles são D. Aí mostra a marinha perplexa, né? Que tá tendo uma briga entre o Rox e aparentemente o São Saturno. Aí a marinha fica impressionada com isso. E o Garp fala, não, temos que... Quem é esses cara? Aí a marinha ainda pergunta, não devemos ajudar? Os marinheiros vão se perguntando um para o outro. Aí o Garp simplesmente fantástico, claro que devemos ajudar. Aí eles ficam sem entender nada e o Garp fala, como assim devemos ajudar? E eles ficam assim, perplexos e fala, como assim devemos ajudar? E aí o Garp lá todo boladão, todo monstrão lá. Aí mostra os piratas fugindo com o tesouro, uma correria danada. E mostra também o Dragon fugindo com o bebê, com o Shanks bebê, né? E uma correria danada, como eu falei. E mostra simplesmente o Capitão John se dizendo adeus Rox, Piratas Rox. E ele usando o poder dele, da Akuma no Mi dele, que é nada mais, nada menos que a Dik no Mi, a fruta do magnetismo, a fruta do Eustace Capitão Kid. Cara, que incrível! Como muita gente suspeitava, o Kid provavelmente é filho de algum pirata importante. E mostra que provavelmente ele tem algum parentesco com o Capitão John. E isso é incrível, velho. É incrível. Eu pirei quando vi isso, velho. Achei surreal. E mostra o Capitão John levantando a mão, assim, todo doidão. Ele chamando a atenção assim, todo mundo olhando pra ele. E os tesouros todos indo pra ele, conquistando vários baús, que são... Cada baú aparentemente aí vale, não sei, vale pelo menos alguns bilhões de berries. E ele trazendo todo o tesouro, né? Tesouro, arma, metal, ele já com o magnetismo, né? Da fruta, com o poder da fruta dele.
Aí mostra o Ganzui usando o poder dele lá, um poderzinho que é tipo um peteleco com uma super bomba. Provavelmente é a fruta do Mr. Five, né? O lá da Baraku World, que tem o poder da bomba. Provavelmente a mesma meleca de bomba, né? A bomba meleca. Ele apaga o Capitão John. É impressionante para você ver quão potente é essa bomba. Chega lá o Chique, tipo, ei Ganzui, o que você tá fazendo? Aí ele fala, tipo, rapaz, o que é que você tá fazendo? Ele fala, não, ele tava pegando os tesouros. Aí ele, como assim? Qual o problema? E ele diz, como eu falei antes, né? Que mostra que provavelmente cada baú desse vale pelo menos 1 bilhão. E o Chique fica lá impressionado e tipo correndo atrás também e começa um bate-boca pra variar nos óculos lá atrás do tesouro. E mostra de cada um desses 6 piratas, mais 5 piratas mais o Garp, atacando o Imu-sama, velho. É impressionante. É provavelmente o maior pico de poder que teve todo o One Piece, velho. E é surreal, é surreal. Simplesmente Big Mom, Kaido, Barba Branca, Shebek, Gold Roger e Monkey D. Garp atacando. Vocês têm noção do que é isso? É muito poder, velho. É surreal demais. E absurdo. O maior poder do One Piece no momento, demonstração de poder é essa no momento. Aí é haki do rei todo canto, todo mundo apaga, quase todas as pessoas das ilhas apagam. E mostra o Dragon caindo com o bebê Shanks e o Shanks caindo e se aproximando de um baú, que é provavelmente quando encontra o Shanks pela primeira vez dentro do navio do Roger, quando ele mostra que o Shanks foi encontrado dentro de um baú do tesouro. Então provavelmente é essa a origem do Shanks dentro do bando do Roger. E o legal é que mostra lá, tanto a Big Mom é retada com o Kaido, mandando ele cuspir a fruta e diz que não consegue. E o Garp e o Roger discutindo qual foi o maior poder de cada um. E mostra simplesmente o Shebek puto porque o Imu fala com todas as letras que vê 2 deles fugindo, que é sua esposa e seu filho, e ele vai dizer que nenhum deles deve viver, né? Como ele falou antes, ele é o Deus Davis, então provavelmente ele está ainda a matar o filho e a esposa do Rox. E o mais surreal de tudo que acontece da série, que é mais impressionante, além de tudo, como eu falei, além de Imu ter saído ileso desse ataque desses 6 personagens fortíssimos, mais uma vez o Shebek ataca ele, corta ele em vários pedaços. Imu não sai ileso basicamente e encara o Rox e fala que ele vai ter que se responsabilizar por isso e vai matar, ele mesmo vai ter que matar a sua própria família. E o Rox fica impressionado e simplesmente, e não é surpresa para ninguém, acontece o domo reverso. E cara, imaginar que o Rock de Shebek é afetado pelo o domo reverso é incalculável, véio. É uma coisa que ninguém espera, porque mostra que o Imu realmente está muito acima de tudo de One Piece, pelo menos até agora. A gente sabe que o Luffy vai chegar lá e vai enfrentar, vai bater de frente, mas tá muito surreal. O que é que eu tenho a considerar? Provavelmente vai mostrar o Rock se transformando, ele sem entender nada, né? Os 5 outros não vai estar entendendo nada, o Garp não vai estar entendendo, o Roger não vai estar entendendo, o Barba Branca principalmente, e o Kaido e a Big Mom também. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a atacar eles, como aconteceu no próprio arco de Elbaf, os que foram transformados pelo Dome Reverso do Imu. Vão atacar esses piratas, a galera que tá lá, e eles vão ver que o Rox tá estranho, minimamente estranho, como eu diria. Então vai acontecer uma coisa assim, uma coisa séria, e eles vão tentar proteger a família dele, pelo menos é o que eu imagino. Pelo menos o Roger e o Garp. E o Barba Branca, com certeza. Já o Kaido e a Big Mom, eu não sei o que eles vão fazer, eu não tenho ideia do que eles possam fazer ainda, mas eu creio que também eles vão querer ajudar seu capitão. Ou eles vão simplesmente fugir, que é uma possibilidade também. Mas eu acho que, como mostra que o bando dos Rox, eles têm uma certa sinergia parecida com o Chapéu de Palhas, provavelmente eles devem não é claro, você vê nitidamente que os Rox não são unidos, mas provavelmente o próprio Kaido, eu acho, né, eu tô supondo, eu não sei, provavelmente o Kaido vai querer ajudar o Rox e a Big Mom também. A Big Mom eu não sei tanto, porque ela é meio na dela assim, ela é mais pensando em si. O Kaido, o cara não também é assim, só que eu acho difícil. Agora eles
Assim, o Barba Branca é que eu não tenho ideia do que vai acontecer com o Barba Branca. Mas eu acho que todos eles provavelmente vão se unir para proteger o Rox. E provavelmente o governo foi que disse que só E provavelmente o governo só disse que foi o Roger e o Garp por algum motivo. Eu não sei ainda, mas eu acho que vai acontecer. O que isso é a minha única, são minhas apostas do momento. Agora tem muito chão ainda, velho. Então não se preocupem, vai ter capítulo dessa semana. Da semana passada, que é esse que eu tô fazendo agora, já vou lançar hoje. E é isso. Não, quase que eu saio sem falar. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até breve.